Muito bem. A pessoa já vai entrando aí. Muito bom, muito bom. Bom dia para quem já me escuta. Bom dia a todos. Que bom que vocês estão por aqui, gente. Bastante gente já entrou na sala. Meu nome é Felipe Perini, eu sou fundador da GoEven. Obrigado por terem aceito mais um convite aqui da nossa equipe para participar de uma experiência de networking e de conteúdo agora baseado em agricultura digital, em normas, em exportação, no negócio que move o Brasil. Obrigado por se juntarem a nós. Eu sei que o Zoom normalmente faz a gente esperar um pouquinho, até achar o drive certo, até achar a saída certa de som. Então vão se ajeitando por aí se já estiverem me escutando. Se não tiverem ainda, não tem problema, porque a gente vai repetir as introduções do dia e vai logo, logo passar para o assunto que é tema da manhã. Pessoal, repetindo aqui para quem agora está me escutando, aqui é o Felipe Perini, eu sou fundador da GoEven, obrigado por se juntarem a nós nessa manhã. A pauta do dia é excepcional porque lida com um dos maiores drivers da economia do Brasil e, ao mesmo tempo, uma das vocações mundiais que nosso país tem. Então, hoje a gente vai ter a satisfação de contar com apresentações de especialistas na área de agricultura digital para conversarmos sobre o que está acontecendo nos mercados europeus. Estamos falando de UDR, estamos falando de certas normas, regras de sustentabilidade que estão se tornando o novo normal para a economia mundial. E para isso a gente vai despender dos próximos minutos com uma sessão introdutória do mercado, como é que está acontecendo, datas, prazos, normas, coisas que estão aí mudando o dia a dia dos negócios aqui para a gente, para quem exporta. Seguido de uma amostra rápida do que a nossa especialista, parceira que eu já vou apresentar, faz e por que que ela é autoridade no assunto, seguido de uma sessão ampla, tá, de perguntas. Vocês vão ter noção muito clara de que como o nosso parceiro de hoje tem uma posição global, tem bases e tem conhecimento em vários mercados mundiais, eles estão no posicionamento perfeito para tirar de repente uma dúvida que ainda está mais ou menos clara para o lado de vocês, resolver problemas, dar dicas, mostrar processos, dar insights. Legal? Então, como sempre, amanhã aqui é de quem faz. O encontro é uma plataforma e, como toda plataforma, você consegue tirar proveito na medida que você se envolve e se engaja com ela, tá? Então, nos próximos 60 minutos, a gente vai contar com a autoridade e o conhecimento do Luciano Azevedo, da Agrobit, do Ítalo Sanches, da Agrobit. Nossa parceira de hoje é a Agrobit, que vai se apresentar em breve. Muito obrigado, senhores, por despenderem do tempo e apoiarem esse encontro. Estamos aqui entre algumas das maiores empresas do agronegócio de alimentação do Brasil, gente que faz negócio no mundo todo e que tem preocupações legais, jurídicas, regulamentares, normativas para continuar operando no melhor momento, no melhor cenário possível com seus clientes internacionais. O desafio em cima da mesa é rastreabilidade, são as normas e certificações. Então, imagino que todo mundo aqui esteja se adaptando, se adequando, procurando se adequar às mudanças regulatórias que um dos maiores mercados do mundo está impondo sobre os seus fornecedores, sobre sua cadeia de suprimentos para gêneros agrícolas, pecuários e alimentos, tá? Para a gente poder se dar muito bem nessa conversa hoje, o que que eu sugiro, tá? A gente, primeiro, uma prática que eu gosto sempre, renomear o usuário que vocês logaram aqui para incluir o nome da empresa. Aqui no meu caso, eu estou como Perini da GoEven. Então, se vocês puderem clicar nos três pontinhos, clicar na opção Rename e renomearem para incluir a empresa de vocês, a gente tem ideia da cultura que vocês trabalham, da posição que vocês têm no mercado, e isso vai dar muito contexto para quando vocês fizerem perguntas, a gente poder entender de onde vem, qual é o cenário que vocês estão vivendo. Isso pode ajudar muito nas trocas. A reunião, encontro aqui vai ser gravado, mas não transmitido, e sim gravado apenas para controle de qualidade e eventualmente cortes, tá? Que a gente vai poder pegar perguntas específicas sem nomear vocês, sem mostrar a cara de vocês, para que outras pessoas que podem eventualmente ter os mesmos problemas e não tiveram aqui possam responder, possam ter suas dúvidas respondidas. Legal?
Não sou autoridade nesse assunto, apesar de ser tecnologia, quem está aqui para puxar o tema não sou eu, será o Luciano Azevedo, a quem eu dou as boas-vindas. Obrigado por estar aqui com a gente, Luciano. Se puder fazer as introduções suas e da Agrobit, será um prazer para a gente depois seguir para as perguntas e respostas sobre isso tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo. Perfeito, obrigado, Perini. Bom dia a todos, obrigado pela presença, pelo tempo de vocês. Então, eu sou Luciano Azevedo, trabalho na Agrobit aqui no Brasil, né? A Agrobit é uma empresa do Grupo BIT, na Argentina, que trabalha já há mais de 40 anos no mercado agrícola e com agricultura digital. Tem escritórios hoje na Argentina, no Brasil, temos escritório na Europa, em Barcelona, e parceiros comerciais por toda a Latam e pela Ásia, né? Então, nosso objetivo hoje é trazer à pauta o assunto das regulamentações e a gente vai focar um pouco mais em EUDR. Por que EUDR? Porque EUDR é uma regulamentação que está batendo na porta. Ela já foi prorrogada no ano passado, né? Era para ter entrado em vigor em janeiro de 2025, acabou sendo prorrogada. E a informação que nós temos esse ano, nós tivemos uma reunião no Comitê de Sustentabilidade da BAG, onde estava participando o senhor Alessandro Corvinel, que é diretor do MAPA, e quem está hoje, inclusive, participando das reuniões com a Europa, com a União Europeia, com relações às normas da EUDR. E a tendência de mercado que realmente estão falando é que esta norma não vai ser prorrogada. Então, o que que traz a EUDR para nós aqui, para o agro brasileiro? Ela traz a exigência que produtos brasileiros do agro, como por exemplo, e principalmente que são eles, né, é a soja, café, cacau, óleo de palma, que é o dendê, bovinos, madeira, borracha e todos os seus derivados, onde a gente fala de derivados, a gente está falando inclusive do couro, do farelo de soja, dos óleos, enfim, o café verde ou o café já torrado e moído. Esses produtos, para entrar na comunidade europeia, eles têm que estar em área livre de desmatamento a partir de 31 de dezembro de 2020. Então, ela tem uma retroatividade com relação a essa questão da sustentabilidade, né? E essa norma, então, ela deve entrar em vigor agora no final de dezembro de 2020. Então, isso aí traz desafios para o agro brasileiro, que é um agro que está acostumado com muitos desafios no dia a dia, né? Quando não é de uma ponta é de outra, mas também a gente enxerga que traz oportunidades para o agro como um todo, né? E o que que essa norma, então, ela exige, na realidade? Ela exige uma rastreabilidade dos fornecedores indiretos da cadeia. Então, toda a cadeia tem que estar rastreada. Ela exige uma segregação de lotes. Então, se eu exportar um lote de café, ele não pode estar misturado com um outro lote de uma outra área que tem algum problema ou coisa assim. Ela exige também uma, uma rastreabilidade total da cadeia produtiva, né? E ela tem que ser georreferenciada, né? Então, hoje no Brasil, a gente enfrenta alguns desafios dentro do agro para atender essas demandas, porém, muitas empresas já estão adequadas, já estão se preparando para estar de acordo com isso. Então, realmente, dentro dos desafios, nós enxergamos a rastreabilidade dos fornecedores indiretos como um grande desafio, porque você é uma trade, você é uma empresa que trabalha em fornecedores indiretos, você tem uma ração para alimentar o gado, que ela tem que estar também livre de uma área livre de desmatamento, né? Essa questão da segregação de lotes também é um desafio, porque, por exemplo, hoje, se você tem ali, vai exportar um café do Espírito Santo, da Bahia, ele vai funcionar de maneira diferente ou comprou um café de um francês, ele tem que estar em conformidade, né? Hoje nós temos o desafio também da escalabilidade dos sistemas, né? O alinhamento das regulações e das normas, que hoje já enfrentamos outras normas de rastreabilidade e Global Gap, o setor frutífera, RTRS, 2BSV, enfim, que já fazem parte, às vezes, do nosso dia a dia. Então, nós temos mais uma norma para nos preocupar, né? E principalmente uma implementação rápida hoje dessas normas para atender a comunidade europeia, porque inclusive nós falando com muitas empresas hoje, a gente sabe que o pessoal ia entrar em vigor no final do ano passado, não entrou em vigor, vamos correr agora porque está entrando em vigor, né? Então, e hoje existe um problema no agro, a gente falando de normas e aplicativos de rastreabilidade. Essa semana a gente estava numa reunião com a equipe da SAP, que é a nossa parceira, com um cliente de agro, e hoje ele tinha 11 aplicativos
para trabalhar na fazenda, onde nós comunicavam e ele não conseguia ganhar escala e estava uma salada de frutas. Então, isso também é um desafio hoje que a gente tem que resolver. Mas dentro disso também existem oportunidades. Onde elas estão? No acesso a mercados prêmios. Quanto mais a gente estiver regrado, com normas, com certificações, a gente vai conseguir acesso a mercados prêmios. O que esses mercados e consumidores prêmios fazem? Pagam a mais por nossos produtos, né? Então a gente consegue uma valorização de produtos. Isso também é uma oportunidade, né? Uma colaboração setorial, a gente acaba, o setor acaba se unindo como um todo, e onde você tem uma colaboração, você ganha escala, você ganha força e você consegue uma maior capacidade de negociação. Então, isso também é uma oportunidade. A gente consegue também ter incentivos de financiamento verde, onde você começa a ter rastreabilidade, né? Uma diminuição da pegada de carbono e área sustentável, você tem acesso a financiamentos verdes, inclusive vindo muitas vezes de órgãos internacionais, e isso é muito bom para o produtor como um todo. E uma outra coisa importante também, que a gente considera uma oportunidade, é o engajamento de ONGs da sociedade civil. O agro do Brasil é muito mal visto, não porque ele faz, mas principalmente porque ele deixa de mostrar que faz. Hoje o Brasil é o país que mais preserva no mundo, a gente tem mais de 65% do território de áreas preservadas, e no momento que você começa a mostrar isso com ferramentas confiáveis, onde você mostra sustentabilidade, rastreabilidade, a visão dessas ONGs e da comunidade civil começa a mudar com relação ao agro. E o Brasil precisa ter uma visão positiva internacionalmente. Então, basicamente, essa é a nossa introdução, né? Quero agradecer também aqui a presença do nosso CEO, do Horácio Balussi, que vai estar aqui para conversar com vocês no final. Eu vou passar a palavra para o Ítalo, que é o nosso especialista em agricultura digital. Muito obrigado a todos. Bom dia, pessoal. O Luciano fez uma introdução perfeita. Vou mostrar para vocês agora um pouco na prática como que a nossa ferramenta ela pode ajudar a cumprir essas metas, né, que o Luciano introduziu muito bem. Vou compartilhar minha tela aqui. Bom, primeiramente, o que que é, né, como que a nossa solução, qual que é o objetivo dela, aliado a isso que o Luciano explicou, né? O objetivo do Agrobit Susterra, que é a nossa ferramenta, é integrar toda essa cadeia de gestão aí da sustentabilidade e facilitar, né, o alcance, né, a chegada a esses mercados premium por meio de evidenciamentos e etc. Então, vou explicar com mais detalhes aqui nos próximos slides. Bom, nossa plataforma está alinhada, né, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda de 2030 da ONU, né? Dentre as várias ODS, nós estamos, né, ali no impacto ambiental, na eficiência logística, na digitalização e na rastreabilidade e na sustentabilidade certificada. Bom, e quais são as principais características aí, né, da nossa ferramenta? A verificação, né, das áreas livres de desmatamento, o cálculo da pegada de carbono, né, que é super importante, gestão das evidências digitais, né, com vários tipos de documentos, aí, notas fiscais, contratos, conhecimento de frete, autoavaliações, etc. Suporte multinormas, né, o Luciano já citou algumas dessas normas, mas 2BS, RTES, EUDR, CFT, EPA, entre outras. Gestão multiusuário, então a gente tem visão tanto para o produtor quanto para agroindústria, e inclusive interface para auditores. Então, né, vocês como empresa podem fazer todo o processo e ainda entregar um acesso específico para um auditor tá verificando, auditando e aprovando aí toda essa documentação. Bom, principais objetivos, né, que é assegurar o desmatamento zero, documentar a pegada de carbono com as evidências digitais para cumprir as regulamentações e possibilitar o ingresso nesses mercados premium aí que o Luciano explicou. Bom, o Agrobit Susterra, que é a nossa ferramenta, ela tem, né, três versões principais. Primeira, para a empresa, né, que deseja certificar, né, seus próprios campos, seus próprios lotes, incluindo aí esse cálculo de pegada de carbono, verificação da área livre de desmatamento e esse evidenciamento, né, digital. Tudo isso numa única plataforma para
facilitar a vida mesmo. Produtores, né, que como eu comentei anteriormente, a questão de agroindústrias e exportadores, né, que eles trabalham em conjunto com os produtores, e nesse caso, esses produtores parceiros, eles também vão ter acessos específicos, né, para entrar, fazer a verificação dos seus próprios lotes ali, e isso é centralizado num painel administrativo que é acessado por essas agroindústrias e exportadores. E por último, a certificação integrada, né, que ela está disponível para clientes já ativos do Agrobit, que é a nossa ferramenta de gestão inteligente das tarefas aí do agronegócio. Não, então, o Agrobit Susterra, dentro da nossa plataforma, que é o Agrobit, ele é ativado como um módulo. Então, o Agrobit Susterra ele pode ser utilizado tanto separadamente, quanto em conjunto com a nossa ferramenta de gestão, que abre aí um leque de possibilidades. Bom, aqui tem um fluxograma macro, né, de todo o processo, que pode englobar aí desde da aquisição de novas áreas, análise dessas áreas, evidenciamento com upload de documentação pertinente, logística que passa por rastreabilidade, auditoria, né, para atestar esse evidenciamento, KPIs e pode chegar até o nível de bônus de carbono, que é algo que vem sendo discutido aí fortemente no mercado. Então, aqui para ter uma visão macro mesmo da nossa solução, de onde a gente está, né, e aonde a gente pode chegar também. Bom, agora passando aqui a parte prática da ferramenta, a gente tem a tela inicial, onde os dados da certificação eles são inseridos para dar início ao processo. Então, né, cada linha dessa aqui é a junção de um estabelecimento com um produto que está associado aí com a sua certificação correspondente, né, que a gente quer posteriormente evidenciar. Bom, o passo seguinte ele vai depender da versão aí do produto, né, que o cliente vai estar utilizando. Então, para as versões de certificação individual ou de produtores, que é aquelas duas primeiras que eu citei, o primeiro passo é realizar a demarcação ou importação dos lotes, né, e incluir as tarefas ali do campo e os insumos utilizados. Com essa demarcação, o sistema ele já começa a trabalhar na análise das informações satelitais, baseado ali na certificação, né, escolhida. Então, o sistema ele vai pegar o cadastro feito, ler ali qual que é a certificação que eu quero trabalhar e vai começar a colher informações geoespaciais históricas, né, satelitais históricas. E vai determinar se essa área cumpre os requisitos de lote sustentável e vai nos gerar um relatório específico. Esse relatório aqui que eu coloquei evidência na tela. Esses requisitos, né, de cada certificação, ela vai depender justamente, né, do que de cada certificação pede. Então, de acordo com cada requisito específico, né, o sistema ele faz essa análise aeroespacial histórica, né, e possibilita a emissão aí desse certificado de lote sustentável. Então, basicamente, o sistema que ele traz nessa parte de cima, se esse lote ele está cumprindo com os requisitos que a norma ali pede. Então, ele vai trazer aqui para a gente se é uma área livre de, né, se não é uma área de proteção, se é uma área de proteção de ave, ou se não entra em alguma norma específica, como por exemplo esse Bosques 2007 aqui. Então, cada norma ela tem ali o seu conjunto de critérios, né? E esse relatório ele vai aliar com isso e trazer se aquele lote, historicamente, de acordo com cada data de corte, né? Porque cada norma ela tem a sua data de corte, se, né, aquele lote está preenchendo esses requisitos. E também, aqui na parte de baixo, tá um pouco pequeno, mas o relatório ele traz exatamente quais os satélites que estão sendo utilizados. Então, por exemplo, se eu estou usando um Landsat, se eu estou usando um Sentinel, Landcover, etc. Então, vai trazer para mim essa informação ali para corroborar, né? Às vezes as pessoas ficam se perguntando, da onde vem essa informação? Então, a gente traz isso também para credibilizar a informação que a gente está gerando. Bom, quando todo o fluxo dessas atividades é determinado, né, e finalizado, o sistema ele disponibiliza aqui um QR Code
E acessando esse QR Code, a gente consegue visualizar toda a cadeia de rastreabilidade, da primeira até a última tarefa, incluindo insumos utilizados e a pegada de carbono total. E além dessa pegada de carbono total, né, o Susterra ele possui um relatório que vai detalhar essa emissão de carbono de cada tarefa e cada insumo especificamente. Então, assim como, né, emissão, por exemplo, por combustível, que a gente tem ali na parte mais embaixo, quase finalizando, emissão total, fertilização direta e indireta e resíduos de colheita. Então aqui a gente tem o cabeçalho, né, com as informações do lote, emissão por hectare e ali todo o controle, né, separado das emissões, quantidades e o que cada uma dessas atividades, desses insumos, emitiu ali de carbono. E a emissão total aqui ao final. Bom, nós falamos até aqui sobre certificação de lote sustentável, pegada de carbono e a rastreabilidade por último. O Susterra também ele vai permitir, como um ponto assim que é de extrema importância, a gente carregar arquivos que evidenciam que cada lote ali, ou estabelecimento, né, que pode ser o nível de lote ou estabelecimento, que ele cumpre as regras de determinada norma. Então, assim, de acordo com o cadastro realizado lá atrás, quando a gente, né, explicou ali a diferença entre as versões, então, se o cliente ele usa a versão ali de certificação individual, num dos primeiros momentos a gente cadastra o lote, cadastra os insumos, cadastra as tarefas. Então, de acordo com esses cadastros realizados, né, o sistema ele vai disponibilizar o espaço necessário para esse upload de arquivos, né? E para fechar esse ciclo e validar, né, toda essa documentação, a empresa ela pode disponibilizar um acesso para o auditor. Então, esse auditor ele vai ter um acesso específico, vai acessar aquele cadastro que a gente fez, que faz junção, né, da norma com o estabelecimento e com o produto, vai verificar se toda essa documentação ela é pertinente e vai aprovar ou ali indicar se tem algum documento que precisa ser trocado. Então, basicamente, né, cada norma ela tem o seu número de pontos ali que ela tem que ser satisfeito, né, para que a empresa seja testada nessa norma, né? E o sistema ele vai trazer dinamicamente um espaço onde a gente possa fazer esse upload de acordo com a exigência de cada norma. Então, assim, isso de certa forma ajuda, né, principalmente esse acesso do auditor, ajuda a gente ter uma celeridade ali no processo como um todo. Bom, e para facilitar ainda mais nessa visualização dos dados que foram gerados lá atrás, né, lote sustentável, pegada de carbono, etc., nós temos alguns modelos de BI, né, para representar dinamicamente essas informações. Então, aqui, por exemplo, nós temos dois exemplos distintos, que é um BI de emissão, né, por tarefa, por insumo, e também um BI de indicador de gestão, né, que vai trazer métricas ali como custo por hectare, custo por cultivo. Isso aqui são só alguns exemplos, né? A gente pode disponibilizar outros modelos que nós temos, inclusive disponibilizar ali uma view né, da base de dados para que vocês mesmos possam construir seus próprios dashboards. Mas como uma parte dinâmica ali da ferramenta, a gente oferece isso também. Bom, para finalizar aqui, queria trazer alguns dados importantes para nós aqui, né, no mercado, que é o reconhecimento da Control Union, aqui da Argentina, atestando, né, que tanto o nosso relatório de lote sustentável, quanto a calculadora 2BS, que é, né, de emissão de gás de efeito estufa, elas se mostraram eficientes aí na nossa ferramenta, né, no que se propõe. Bom, nós também somos certificados aí na ISO 9001, 27001. Somos, como o Luciano citou lá atrás, partner SAP e também Microsoft, inclusive citando aí como partner SAP, o Agrobit, que é a nossa ferramenta, ela tem integração aí nativa com o SAP, com vários clientes já utilizando, então isso fomenta
ainda mais, né, essa questão, né, de toda a cadeia de integração que nós temos. Acho que o Luciano quer falar alguma coisa, Luciano? Sim, sim, só complementando então, né, te agradecendo, Ítalo, ali a apresentação, é só ressaltar que uma das grandes características da plataforma da Agrobit, que vem atender uma das principais dores do mercado agro, que a gente tem muito relato dos clientes hoje, é que nós somos uma plataforma multiculturas, onde a gente consegue hoje atender tanto o mercado de grãos, cereais, oleaginosas, hortícolas e frutícolas, inclusive o mercado de silvicultura, pecuária e leiteiro. E também nós somos, além de ser multinormas, nós temos a integração nativa com a SAP, que é um dos principais RPs do mercado hoje, mas nós conseguimos, através da Agrobit, integrar com outros RPs e trazer informações de outros aplicativos quando eles conseguem nos abrir para integrar essas informações também com o RP do cliente. Então, como nós somos uma plataforma aberta, somos desenvolvedores de sistema, nós conseguimos também parametrizar de acordo com a necessidade de cada cliente. Então, de repente, o cliente está com um problema que está usando quatro, cinco, seis plataformas, ou não consegue parametrizar, está usando uma para cada norma, a gente consegue, através da ferramenta da Agrobit, integrar isso tudo para entregar relatórios únicos de gestão e não ficar buscando planilhas de Excel em vários lugares, o que aumenta, às vezes, a possibilidade do erro humano, do erro de dados. Então, basicamente é isso. Agradecer para vocês aí a atenção até agora. Estou passando de volta aí a bola para o Perini e para a gente poder dar continuidade. Só queria fazer uma observação aqui também, só para complementar, que nós também temos integração com aplicativo móvel, né, móvel. Então, por exemplo, né, a gente consegue ter a possibilidade de trabalhar até offline e de incluir essas verificações, upload de arquivos num aplicativo móvel que também conecta com toda essa cadeia. Então, eu queria deixar mais essa informação que, ainda mais hoje, com questão de conectividade no campo, né, com né, desafios que a gente enfrenta nesse meio também, é importante ressaltar que nós também temos essa possibilidade do aplicativo móvel. Muito legal, pessoal. Quem está aqui na sala, a ideia disso aqui foi apresentar credenciais de o que a Agrobit vem fazendo. O produto é muito importante, pode ser legal para vocês, mas o foco da nossa conversa aqui também é mostrar o seguinte: dado o número de implementações e trabalhos com determinados clientes, vários clientes na nossa região, na América do Sul e na Europa, o pessoal, para desenvolver algo do tipo, teve que realmente esmiuçar os meandros ali das normas, das regulações, entender tudo para embutir no produto. Então, se formou uma autoridade intelectual nesse sentido para que eles possam responder de repente com informação tanto no nível mais básico para vocês, de repente vocês estão com alguma dúvida a respeito de alguma coisa, até os mais assim trincheira, né? Poxa, na minha empresa a área de qualidade não conseguiu fazer as coisas funcionarem junto com a TI, por isso, por aquilo. De repente eles têm até um caminho em termos de processo, tecnologia, pessoas, mudança de cultura e tudo mais para ajudar vocês. Então a gente inicia agora a etapa de perguntas e respostas, né? De sabatina. Vamos ver se o pessoal aqui tem realmente como ajudar vocês saírem dessa call já com alguma coisa para aplicar hoje mesmo, tá? Se vocês quiserem fazer algum tipo de pergunta, na tela aí do próprio Zoom tem React, tem um botãozinho de coração. Dentro dele, você pode fazer o raise hand, que é subir a mão, como eu estou fazendo aqui, e o próprio Zoom vai ordenar. Então, caso alguém aqui tenha alguma questão que queira levantar, pode ser opinião, pode ser dado que não foi coberto, pode ser assuntos, né, que foram tangenciados pelas apresentações tanto do Luciano quanto do Ítalo. Quiser levantar para conversa, estamos aqui entre especialistas. É só levantar a mão. Se preferir escrever no chat, também vamos ler, tá? Enquanto vocês vão se organizando para levantar as mãos, se tiver algum ponto aqui já, fiquem à vontade. Senão, eu vou fazer minhas primeiras considerações. Legal? Então vamos lá, pessoal. Eu vou fazer a minha primeira. Vou seguir minha própria regra, hein? Vou aqui no React, vou levantar minha mão. Vamos lá. Luciano e Ítalo,
a gente vê que existe uma necessidade de digitalização assim, incluir inovação em volume para que a rastreabilidade aconteça. Não tem como fazer isso no papel, no formulário, na foto, no analógico mais. Isso requer um certo capital, uma certa musculatura. Como é que vocês veem que empresas, principalmente que têm cooperativa, que têm associação com produtores menores, eles vão poder chegar nesse nível de refino, sabendo que isso pode ser um problema, inclusive, de capital? Bom, Perini, muito boa a tua pergunta. Eu acho que o primeiro desafio é mostrar ao produtor que ele está agregando valor ao produto dele, né? Então, isso aí não é um gasto, é um investimento que ele possa ser, inclusive, mais rentável, porque ele vai começar a ter controle sobre a sua produção, que hoje ele não tem. Então, acho que esse é o primeiro desafio, ao produtor entender essa demanda, entender que, vamos dar, por exemplo, os associados à ProSoja no Mato Grosso, tá, eles já têm hoje um prêmio por saca de soja, por ter hoje o seu produto acompanhado digitalmente, desde a plantação até a entrega ao fornecedor. Então, acho que o primeiro desafio é essa integração da cadeia e o produtor entender que isto é um investimento que vai trazer retornos importantes, vai aumentar a sua rentabilidade, ele vai conseguir identificar onde estão os seus gargalos com a ajuda das cooperativas, das trades, da agroindústria, que vão exigir dele isso para poder ser competitivo no mercado internacional. Então, o primeiro desafio é esse. E o segundo aí é a forma de fazer. Às vezes, as próprias cooperativas estão financiando os produtores, as agroindústrias estão financiando os produtores, elas, às vezes, estão sendo as detentoras do sistema, estão convidando os agricultores a participar através de um convite de e-mail, onde ele vai baixar a plataforma para ter essa consequência. E também, hoje, financiamento verde. Hoje, por exemplo, hoje o Brasil agora está tendo, vamos falar de recuperação de áreas degradadas de pastagem, hoje são 30 bilhões de reais em investimento que vem capital externo, com financiamento a juros mais baixos, para a regeneração de áreas degradadas. Então, eu acho que isso é um grande exemplo de como o mercado está atuando e remunerando essas iniciativas. Muito bom. Todo mundo aí confortável, pessoal, nesse sentido? Como é que a cadeia de suprimento de vocês está sob controle? O Luciano comentava que, inclusive, para quem, por exemplo, faz exportação de, sei lá, couro, o negócio é tão longo e é tão difícil de rastrear que tá se tornando aí um pesadelo. Até a origem da soja que faz a ração do gado que vai ser abatido para couro precisa ser rastreado de ponta a ponta, certo? É mais ou menos por aí. Esse é um dos problemas hoje, e um dos problemas que a gente vê também hoje no Brasil, aquilo que eu falei um pouco, de várias iniciativas independentes. Por exemplo, hoje a gente tem o selo verde, que é Minas Gerais. Então, pô, você Uhum. planta um café em Minas Gerais, você tem o selo verde. Mas esse mesmo produtor planta café na Bahia, e também no Espírito Santo, ele não vai conseguir se utilizar da mesma regra para estar certificado aquele produto dele. Aí nós temos, por exemplo, o Estado de São Paulo está desenvolvendo alguma coisa parecida. Aí nós temos também o programa Agro Mais Brasil Sustentável, onde vai utilizar os dados do CAR para buscar os dados georreferenciados, mas ele não consegue ter a rastreabilidade total da cadeia. Então, hoje a gente acaba, como eu falei lá atrás, tendo uma salada de fruta, de soluções que não se integram, não se comunicam, e aí quando você vê como produtor, você está com quatro, cinco aplicativos a mais para tentar resolver o seu problema e acaba lhe dando mais problema, né? Então, hoje você conseguir integrar essa cadeia, integrar os aplicativos, integrar soluções e mostrar e certificar e evidenciar o que você está fazendo é um grande desafio. Então, eu vejo como esse um grande desafio, um dos grandes desafios da empresa do agro hoje. Uhum, uhum. Pessoal que está em sala, eu tenho duas hipóteses para vocês. Se vocês não têm pergunta, porque vocês têm todas as respostas, eu gostaria de ouvir aí a opinião de vocês também. Ou vocês estão tímidos? Qual que é a hipótese certa? Ô, Perini, Diga, Cleando. eu levantei a mão aqui, mas aparentemente não está funcionando aqui para Não está mim. funcionando? Poxa, não. Então, mas a prioridade é sua. É só uma pergunta. Eu acho que hoje
pelo menos do nosso lado aqui, uma das preocupações, nós temos bastante envolvimento tanto com o produtor direto, quanto também com parceiros, tipo, por exemplo, cooperativas, cerealistas. E o desafio está sendo em como fazer um rastreio adequado também junto a estes parceiros, porque eu não necessariamente preciso ter acesso à base de clientes desses parceiros, mas eu preciso ter noção de como está o desenvolvimento ou como esse parceiro está, vamos dizer assim, sendo atendido pelos seus fornecedores, né? A ferramenta, ela oferece alguma coisa em a avaliação, análise nesse sentido? O Leandro, não sei se você, Horácio, gostaria de responder essa pergunta ou eu posso dar continuidade? Con certeza, con certeza. Ole, ese es un problema que todas las empresas de cadena alimentaria están teniendo hoy en día, ¿eh? Poder verificar, poder tener a rastreabilidad ponta a ponta. Nuestra plataforma Agrobici, con un módulo Subterra y un módulo productivo también, tenga condición de poder hacer esa integración ponta a ponta do que você está necesitando para atender una norma o una certificación, ¿ok? ¿Cómo es que hacemos? Nos vamos a nos integrar para atrás a esa serie o ese ecosistema de productores para poder obtener información y poder hacer a validación de cada uno de esos productores. Obviamente, es una información que tenemos que calibrar y compartir entre nosotros para poder termos dentro de la plataforma y luego avanzar y poder compartir esa verificación de todo lo histórico, lo que fue feito en ese alimento ou no grão, né? Complementando, então, Leandro, a resposta do Leandro, o que vai acontecer com esse produtor? Você, como está recebendo o produto dele, você vai mandar um convite para que esse produtor baixe o aplicativo para o celular. A partir do momento que ele baixou o aplicativo celular, ele vai registrar tudo que ele fez durante esse período de safra dele, ou de produção pecuária, enfim, de onde veio a semente, que tipo de certificação tem a semente, de onde vieram os insumos dele, e cada tarefa que ele realizou nessa produção, ele vai registrar no aplicativo. Esses dados você vai poder subir para a sua plataforma para ter, então, esse gerenciamento mais completo do que está acontecendo com o seu fornecedor. Eu acho que basicamente é isso, né? Que você queria mais. Eu acho que é muito importante a tua pergunta, porque realmente é um desafio essa questão da rastreabilidade da cadeia produtiva como um todo. E a gente vai ter que se adaptar a isso, e isso é uma realidade cada vez mais presente, no agro mundial, né? Piense que, como ahí Huita lo mostró, Leandro, dentro de todo ese circuito do agronegocio, da cadeia de suprimentos, o primeiro passo, que é dentro do contrato, onde se establecen todas as condições desse contrato de fornecimento, de produção e fornecimento, nós vamos fazer com nossa ferramenta o análise de risco. Toda essa validação do uso histórico da terra é o primeiro passo. Ou seja, quando você estabelece as condições, já podemos começar a fazer a validação de se essa produção serve para atender a norma ou certificação que você está necessitando. Ok? Vamos lá, então. Respondido, Mas, Cleando. mais uma perguntinha. Com certeza. Vocês não citaram se a plataforma de vocês estão fazendo o georreferenciamento ou mesmo as análises socioambientais via CAR. Existe um link com o CAR ou apenas o link que foi citado com o aplicativo que disponibiliza para o produtor via celular e aí a partir disso vai retornar informações? Só para entender bem como funciona. Sim, perfeito, Leandro. Não, nós não estamos linkados com o CAR, né? Nós podemos ver como fazer, haver essa necessidade realmente, mas nós podemos pegar os dados que estão no CAR, já referenciados de vocês, pegar as coordenadas e jogar na plataforma, como simplesmente você pode chegar na plataforma e marcar os pontos
por imagem ou algum arquivo que você já tenha de arquitetura digital, digamos assim. No momento que você jogar ali, você demarcou aquele lote ou aquela área, você já vai jogar para leitura as ferramentas de os motores de IA da plataforma. Com os dados históricos satélites, nós já vamos conseguir identificar qual é a situação daquele lote com o georreferenciamento dele via as imagens de satélite. Mas não, nós não estamos hoje linkados ao CAR. E só para corroborar um pouco a informação também, além dessa demarcação que o Luciano citou, a gente pode fazer importação, né? Então, pegar arquivos provenientes de outros meios, né, e importar isso dentro da nossa plataforma. Então, existem algumas maneiras de fazer. E o que o Luciano citou, né, do aplicativo móvel para produtor, né, tem também, obviamente, o website. Então, né, multiplataforma ali, tanto para agroindústria, para a cooperativa ou para o produtor cooperado, enfim, o acesso é multiplataforma. Feito, muito bom. Alguém gostaria de levantar mais um ponto? Se alguém tiver com esse problema de raise hand aí que o Cleandro comentou, pode abrir o microfone e falar também. E se tiver sem microfone, pode escrever no chat. Acho que tá todo mundo muito bem, viu? Ninguém preocupado, então, é isso. O Não, se não negócio vai acontecer. tiver, se não tem Ah, mais pergunta, eu tenho ainda uma. por favor. É, só para deixar claro, além da análise que vocês vão fazer de mapeamento de área, não ficou, vamos dizer assim, explícito, a Agrobits também faz análise socioambiental, desses fornecedores de matéria-prima? Não, a análise socioambiental especificamente a gente não faz. A gente pode subir dados, né, que estiverem desta análise, a gente pode subir dados, mas a plataforma não consegue fazer automaticamente esse tipo de análise. Ela consegue dizer ali através de referenciamento, se você está numa área que não é uma área de preservação, não é uma área de reserva de pássaros, não é uma área que teve desmatamento nos últimos anos, mas a questão socioambiental especificamente alguma coisa que envolva mais especificamente, não. A gente consegue realmente, ó. Aqui não é área de preservação úmida, não é área de banhado, não é uma área que teve desmatamento, não é uma área de reserva legal, isso tudo a gente consegue trazer, né? Porque sí conseguimos ahí hacer, obviamente, los tres pilares de Subterra son análisis de riesgo, como hablamos, uso histórico de la tierra, pegada de carbono y evidencias. Las evidencias pueden estar vinculadas a ese lote o talión de producción y tener toda la rastreabilidad que vos necesita hacer para atender a norma. Mas las evidencias sí pueden ser subidas ahí por vos o pelo productor. ¿Ok, Cleando? Leandro, comenta del formulario FCA, ese es socioambiental. Perfecto, perfecto. Ahí lo que está comentando Horacio, que nós ya estemos con algunas empresas que ya estamos implantando y con otras están en desenvolvimiento. O Ítalo falou do aplicativo móvil. O aplicativo móvil que é super flexível. Nós estamos implantando FCA en un monte de productores, un ecosistema productivo, a través do aplicativo móvil que vai, você pode fazer uma auditoria com perfil de auditor ou a mesma empresa de cada um dos produtores que formam parte desse ecosistema. No caso de FCA, lo que o cliente está falando, y todo eso va a estar en la misma plataforma y con rastreabilidad a toda producción. O sea, sim podemos fazer a través do aplicativo móvil ou da web, ¿no? Que seja mais fácil, mais simples para você. Ok, Clendo? Cleando. Sim, da minha Quase, parte, ok. Obrigado, gente. quase o mesmo nome, Leandro. É mistura, né? Leandro. Perfeito. Pessoal, aparentemente, assim, tá todo mundo mais tranquilo ou todo mundo mais tímido? Eu vou pressupor que é timidez.
E aí, o que eu vou dizer para vocês? A gente pode depois marcar conversas entre vocês e o pessoal da Agrobit e no particular, porque de repente vocês estão tímidos por causa do contexto, ou tem muitos negócios, ou tem algo específico acontecendo, e aí não existe um conforto em abrir para o grupo como um todo. Então fica essa hipótese para depois, essa possibilidade de conversa aí num outro momento. Deixa eu aproveitar a deixa sobre tecnologia e perguntar o seguinte: como é que vocês lidam com empresas, principalmente que têm legados, que têm softwares, assim, são várias coisas espalhadas, não só esses aplicativos mais modernos, mas coisas assim, parte está num WMS, foi adquirido junto com uma empresa, parte está num RP, que tem rodando várias versões também. Como é que vocês trabalham para integrar ou facilitar a vida dessa integração, principalmente para o pessoal que está aqui, que de repente pode ficar interessado no produto e fala assim, será que eu vou comprar uma briga grande com o TI? Leandro ou Horácio falar um pouco da integração do aplicativo com os outros RPs, com outras, como a gente puxa essa integração da parte de TI exatamente, um pouco mais técnico, eu diria. Não, nem diria Olha, técnico, mas para deixar o pessoal mais despreocupado que assim, o trabalho aqui, ele é importante, mas o TI não pode ver isso como um problema, e sim como uma oportunidade, né? A plataforma Agrovitch tem um conceito de open data. Tem integração automática utilizando ferramentas como SAP Integration Suite ou Microsoft Power Automate. Agrovitch tem a capacidade de integrar-se facilmente a outros aplicativos. Só também a maquinária como John Deere, outros dispositivos e outras fontes de dados, né? No processo de traçabilidade é importante ter informação de diversos dispositivos, centrais meteorológicas, etc. Assim que Agrovitch tem um conceito de Open Data para integrar não só com outros aplicativos, sino com dispositivos. Okay? Perfeito, muito bom, Horácio. Só para deixar claro que, segundo a cultura, segundo a empresa, a norma ou certificação a atender, nossa plataforma é flexível e parametrizável, ok? Ou seja, que logo de entender a problemática que vocês necessitam atender, nós podemos parametrizar para atendê-la sem problema. Isso é uma questão de podernos coordinar e entender a vocês para poder implantar e atender essa necessidade, ok? E só para complementar, nós já tivemos casos também aí de clientes que utilizavam, às vezes, uma plataforma ali para gestão de caderno de campo, por exemplo, que não era integrada com um SAP, por exemplo, e isso faz toda a diferença ali, né, quando a gente pensa na cadeia como um todo. E a gente teve, né, boas experiências depois que, né, de implantar, né, o Agrobit nessas empresas, com esse background ali da integração com o SAP, e a gente acabou contribuindo até para a mudança de processo interno das empresas. Então, faz crescer ali, né, uma cultura de processo interno, né, de método e processo, né, que a gente também traz com toda essa cadeia de integração, porque quando a gente pensa no SAP integrado com o Agrobit, a gente tem que ter tudo ali muito bem amarrado, porque a cadeia toda ela funciona de uma forma assim, né, mais otimizada possível. Então, a gente ganha muito, né, nessa questão da otimização como um todo. Até, pessoal, o Ítalo está trazendo a experiência também de Brasil Agro, que é um cliente que nós estamos terminando a implementação agora, onde eu utilizava o SAP e também tinha outros aplicativos envolvidos que não estavam ainda integrados ao SAP, e se utilizou o Agrobit, então, para trazer esses dados, essas informações e levar como como a gente chama, um módulo de informação única para integração com o SAP, né? Isso, inclusive a questão do aplicativo, né, mobile também, eles utilizavam ali um sistema para caderno de campo, outro para gestão ali, né, das inspeções do campo, então utilizavam vários aplicativos.
Com a Agrobit, né, além dessa questão da integração, a gente trouxe flexibilidade. Então, todas as inspeções que eles tinham ali em aplicações separadas, a gente conseguiu desenvolver isso de forma personalizada, imputar isso dentro do aplicativo, né? E isso tudo comunicando com toda a cadeia, desde da inspeção no campo, comunicando isso com a Agrobit e depois levando isso para o SAP. Então, ali, né? Tudo com uma configuração por trás, mas com essa configuração feita, essa cadeia ela se torna automática. Então, não só essa automação, como toda a integração da cadeia, né, e facilitação ali do trabalho, do processo como um todo. Muito bom. Bem, pessoal, eu noto que a gente aqui tá discutindo bastante coisa relevante, ao mesmo tempo, imagino que muita coisa seja minúcia, seja um trabalho muito específico que vocês estão vivendo por aí. Então, imagino também que seja produtivo essas conversas paralelas que a gente pode ter depois, né, individualmente com o Luciano, Ítalo, Leandro e equipe. Então, depois, Nath e o pessoal que convidou vocês para estarem aqui, tanto vai compartilhar um pouco do material aí, se o Ítalo puder ter um resumo, vai ser muito bom. Mas vai convidar vocês para conversarem. Então, se vocês quiserem entrar em algum assunto que não puderam entrar aqui, será muito bom, tá bom? Bom, eu vou dar um último 2 segundos aqui para vocês pensarem se tem algum ponto que vocês querem levantar aqui para debate. Se não quiserem, o que eu vou fazer é dar duas boas notícias, né? Uma é que a gente normalmente tem grupos de WhatsApp que são para troca entre profissionais do mesmo setor, da mesma área, que vocês podem obter o contato uns dos outros aqui. Ingressam no grupo, depois a Nath vai informar vocês como fazer isso, tem um link para acessar. Lá a gente troca figurinhas. Alguém conhece um prestador, conhece uma ferramenta, conhece uma saída, pega um benchmark, a gente faz muito disso. Então, se vocês quiserem se integrar a esse tipo de trocas também, vai ser muito legal. A gente também tem hábito de fazer encontros como esse em várias outras frentes. Então, a Natália, conforme for passando o tempo, vai convidar vocês para outras oportunidades, inclusive presenciais. Tá? Então, a ideia é que a rede de relacionamento ela é parte do nosso conjunto de ativos individuais que são irreplicáveis, né? No fim das contas, como executivos, como gerentes, diretores, líderes, a nossa rede de relacionamento é parte do que a gente é e que torna a gente insubstituível. Não talvez para a empresa que a gente está, mas insubstituível como pessoa. Não dá para replicar a nossa rede de relacionamento. Portanto, construam isso e contem com a GoEven nesse processo, tá bom? Pessoal, se vocês quiserem, Leandro, Luciano, Ítalo, darem aí as últimas recomendações para quem está aqui, fiquem à vontade. Acho que es importante, luego de esta reunión, sempre acontece que nós ficamos digerindo a informação, linkando, vinculando nosso problema ao que necessitamos solucionar. Acho que esse convite que o Perini fez junto com a Nachi, a logo ir e falarmos em particular de seu problema e como solucionar, vai ser muito interessante e nós queremos nos encontrar con vocês para poder analizar a problemática. Eso va a ser esencial. Esa segunda, tercera reunión para entender y poder demostrar cómo podemos solucionar esa problemática que ya está muy perto ahí de termos que atender, es esencial, ¿no? Esa segunda reunión es muy importante y convidamos a avanzar. Eu quero agradecer a presença de todos, Perini aí, o Cleandro, que nos fez aí também debater um pouquinho, foi muito bom, e agradecer realmente a presença e estamos à disposição, o que vocês precisarem, dar continuidade, enfim, não hesitem em nenhum momento, em qualquer pergunta que seja, para a gente seguir conversando, desejar aí um bom dia, um bom final de semana e muitos bons negócios para todo mundo. É isso aí, agradecer a presença de todo mundo e corroborar isso que o Luciano e o Leandro falaram, que nós estamos aí à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem para, né, uma próxima reunião aí em particular com cada um.
Perfeito. Bom, gente, a gente agradece a presença, o tempo investido. Esperamos que vocês tenham saído um pouco melhores, um pouco mais iluminados, um pouco mais prontos para a tomada de decisões depois desses 54 minutos juntos. Eu digo até logo a vocês, espero que a gente se veja em breve, logo teremos uma oportunidade. Logo o pessoal do nosso time também entra em contato com vocês para dar informação, convidar para outras conversas e novas outros momentos de networking e relacionamento. A gente deseja, em nome da equipe aqui que convidou vocês, a Nath e todo mundo que fez essa interface com vocês, um ótimo dia, uma ótima segunda metade da semana, aí está se encaminhando ao fim dela, e contem com a gente. Obrigado, Perini. Tchau, Até pessoal. mais. Vamos Um nessa, abraço. pessoal. A todos, ¿eh? Obrigado, Tchau, tchau. obrigado. Obrigado, Ora. Obrigado. Virgínia, obrigado.